E hoje aqui no estúdio estou recebendo Marcelo Martins. Ele é especialista em direito trabalhista e direito previdenciário e tira dúvidas suas aqui ao vivo. Você manda para a gente perguntas sobre esses dois assuntos, seus direitos de trabalho, de previdência, e o Marcelo responde para a gente. Mande pelo nosso WhatsApp DDD 12, número 981352908. Vou repetir, 12 é o DDD, número 981352908. E não se esqueça de colocar seu nome e a cidade de onde você acompanha a gente, para a gente poder responder com mais tranquilidade aqui, até para dar mais intimidade aqui na conversa com o Marcelo. Marcelo, obrigado pela sua companhia outra vez com a gente. Boa noite. Boa noite, Hélio Moura. Boa noite, telespectadores do Novo Tempo. E olha, Marcelo, já chegam perguntas aqui. Interessante, essa da Ângela, de Porto Alegre. Ela disse que, pergunta o seguinte: se eu for demitida, mas no antigo emprego eu tinha o plano de saúde, esse plano pode continuar para mim depois do desligamento? Sim. Ângela, boa noite. O plano de saúde, você pode sim solicitar a manutenção nas mesmas regras que você tem pelo plano atual. Isso não vale em caso de dispensa por justa causa, tá bom? Na justa causa não vale? Na justa causa não está obrigada a manutenção. Ah, ok, entendi. Não tem aqui o nome dele, Marcelo, mas ele pergunta o seguinte: se eu estiver descontente com o trabalho, pelas coisas que ocorrem no trabalho, ele diz aqui, eu posso pedir demissão e ser uma demissão sem justa causa? Tá. O que você está querendo falar, amigo, é uma figura chamada dispensa por rescisão indireta de contrato de trabalho. Existe essa previsão, mas ela não vale para descontentamento. Ela vale para regras específicas, né, previstas no artigo 483, de letras A a D da CLT, e ali a lei elenca quais são os motivos para você pedir essa rescisão indireta, onde você dá uma justa causa no seu patrão, tá? Só a título de exemplo, ilustração, por exemplo, atrasos reiterados de salário, ausência de depósitos fundiários, do fundo de garantia, exigência de atribuições que são fora do seu dia a dia de trabalho, são alguns motivos que autorizam você a dar essa justa causa, a fazer essa rescisão sem pedir a demissão. Mas o puro descontentamento, infelizmente, não, né? Tem que ficar contente com o trabalho. Num Brasil com quase 14 milhões de desempregados, a gente não pode se dar o luxo de estar só descontente. Tem que ter algum motivo relevante. Ok. Tá bom? Aliás, falando nisso, Marcelo, essa questão de desemprego e a gente nesse momento aí de reforma trabalhista tentando ser aprovada no Senado, a lei de terceirização que já foi, aliás, o Janot, nessa semana apresentou ao STF um pedido para uma revisão nessa lei de terceirização, argumentando que a lei de terceirização já aprovada e sancionada, ela contraria questões da Constituição. Exatamente, né? Existe uma série de violações ali em princípios esculpidos no artigo 7º, né, que cuida ali dos direitos sociais, dentre eles muitas garantias dos trabalhadores, e a lei ela trata de maneira abarrancada alguns princípios da CLT e também da Constituição. A gente espera que haja uma revisão. Embora, na grande prática, na maioria, alguns juízes já estão olhando essa lei com rabeira de olhos. E as decisões do judiciário, elas têm sido no sentido de manter aquilo que já havia. Foi uma lei assodada, muito mal elaborada, por sinal, e ficou aí mais um grande retalho para que o judiciário administre, e nós vivemos cada vez mais num país legislado pelo Poder Judiciário, né? É verdade. A vantagem, se é que há vantagem, é que no caso da lei de terceirização, ela não pode se opor à Constituição de maneira alguma, então a Justiça consegue, nesse caso... achar uma brecha para fazer o ajuste necessário para proteger o hipossuficiente e para proteger a própria lei em última instância. Sim.